Boa noite para você que nos acompanha aqui no Blumenau, hoje, sexta-feira, né, no nosso horário aqui das 8 horas. Então, mais uma vez, estamos com o Já é JASC. Afinal, aqui no Blumenau, o JASC já começou, já começamos as nossas entrevistas, já começamos a falar de jogos abertos. No primeiro programa, conversamos com o secretário de Esportes, Sérgio Galdino, né, e na sequência a gente disse que ia conversar com os atletas, diretores, presidentes de algumas modalidades que vão estar nos Jogos Abertos. Hoje estamos aqui, então, com o professor Alexandre. É Jam ou é Yam, afinal? É I. Na verdade é Jan. Jan. É bem alemão, com um N no final, mas o Jan tá bom. Sim. O Jan tá bom. Professor Alexandre Yam, que hoje é presidente aqui do Blumenau Futsal, mas tem uma história aí de muitos e muitos anos à frente do futsal, né, professor? Já teve em escolas, em várias equipes aí, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Professor, então, muito obrigado, né, por estar aqui com a gente, ter aceitado bater esse papo aqui para a gente falar de jogos abertos. Professor, o senhor não lembra, né? Mas eu lembro, né? Afinal, um professor lembrar de todos os alunos não tem como, mas a gente que foi aluno sempre lembra do professor, né? Sim. Então, a primeira memória que eu tenho do senhor é talvez uns 25 anos atrás já. Lá no Bom Jesus, Santo Antônio, né? Quando a gente tinha o futsal e tinha também, ainda tem, né? Aquele campo de sintético lá em cima, né? E lá nós passamos aí excelentes momentos, né? Jogando futsal, brincando lá. E lá o senhor já era professor. Conta pra mim, há quantos anos já que o senhor está no futsal e aonde que iniciou aí essa sua relação com o futsal Blumenau? Bom, PH, na verdade você já pegou no coração, né? Eu trabalhei durante 32 anos no Colégio Bom Jesus, com a modalidade, né? Dando aula também, mas bem mais, obviamente, né? Com a modalidade de futsal. E além disso, já no futsal já fui atleta, já fui treinador, já fui preparador físico, né? Já fui supervisor, então assim, futsal foi toda a minha vida. E passei assim por todos as funções, vamos dizer, chegando hoje aqui como, né, o presidente do Blumenau Futsal. O que me levou ao futsal? Primeiro, né, acompanhar meu pai, que também lá atrás, né, ele que foi talvez um dos primeiros a jogar futsal no Blumenau, em 1960, lá atrás, quando teve a primeira quadra na BB, né, quadra na Souza Cruz, quadra na AD Ering, que eu me lembro pequeno, com 10 anos, indo lá embaixo, na quadra da então, Ering, né? Então, eu tenho memórias muito boas disso. Com 16 anos eu já estava na equipe principal aí sim, Jogos Abertos na época, né? Era bom então, era bom jogador. Tinha minhas qualidades, né? Sempre digo isso, a gente não é perfeito, tem sempre algo para melhorar, o que eu falo inclusive para os atletas aqui, né? Mas tinha minhas qualidades, então com 16 anos já estava na equipe principal. E ali foi uma história praticamente de atleta em Blumenau, na antiga Sufabril também, né? Depois eu fui a Campos Novos, Timbó, porque na época também o futsal não tinha a força que tem hoje, com várias equipes. Tinha menos equipes, tudo. E eu também, muito apegado à região, à cidade aqui, eu também não tive naquela época assim, aquela ideia de ser um atleta profissional. Mas as coisas foram acontecendo e eu fui, né, como eu disse, fui andando, fui a Campos Novos, E depois, com 29 anos para 30, né, eu praticamente, assim, essa parte profissional eu parei, porque ali eu falei que comecei jovem, né, e ali com 18 para 20 anos eu desenvolvi na época uma pubalgia, e aquela pubalgia na época, assim, os tratamentos que eu fiz, com muito corticoide, eu não entendia naquela época o que o corticoide fazia para o corpo. E eu fui jogando, às vezes, medicação, tudo, né? Era apaixonado. Eu sempre falo, né? Às vezes hoje eu vejo o atleta que eu respeito, uma dor pequena, não vou jogar.
Né? Naquela época, uma dor pequena, eu nem tomava nada, eu jogava Sim, com a dor. Isso se lida hoje de uma forma muito diferente do que se lidava antigamente, perfeito, né? PH. Sim, Né? sim. Então, naquela época, e quando tinha dor, eu arrumava um jeito de tirar a dor para jogar, pela paixão. Sim, Pela paixão. E num alto nível muito profissional, times grandes, assim, até às vezes já tem um exame e o jogador nem vai, porque tem o perigo de estourar, né? Na verdade, ele nem sentiu. Mas o exame mesmo mostra que ele tem perigo, às vezes o cara já é poupado por causa disso. O que antigamente era uma coisa inimaginável, né? Não, antigamente era na paixão mesmo. Na paixão, né? E a gente entende que os próprios, na época, nem, vamos dizer assim, o fisioterapeuta, era mais o massagista, né? Que vinha. Né? Então tem até uma história interessante assim, do seu Capello, o massagista da época, né? Já era um senhor, né? E ele, às vezes, quando você tinha uma contratura, ele pegava uma garrafa de Guaraná, passava em cima, né? E vamos lá, alemãozinho, vamos pro jogo, né? Então foi isso que aconteceu ali, e com 29 anos meu corpo já sentiu bastante. Claro. Então de 29 para 30 eu parei ali o profissional, continuei jogando alguns jogos, obviamente, mais aqui na parte regional, e comecei a ir pro lado de treinador, né? Então, aí fui técnico, 95, 96, 99, 2000 a gente tentou uma outra estrutura aqui e conseguiu até montar uma equipe boa, onde eu passei a parte de coordenação, e assim foi a minha história. Daqui a pouco, mais para frente, né, eu fiquei aí, a partir de 2002, 2003, eu fiquei aí uns 10 anos mais só no colégio. Sim. E agora, nos últimos 5 anos... Tá à frente aqui. Eu estou à frente aqui, junto aqui, né? Porque a gente começou em 2017. Sim. Ali com o Marcelo, com o Xande, a reconstruir. Sim. Né? E aí a gente, né? Conseguiu, né? Fazer o que a gente tinha um sonho. E agora, claro, é um momento da gente, em relação à modalidade, fazer ela mais forte. Claro. Mas até dentro, né, agora falando de jogos abertos, então desde 2017 a gente vem fazendo bons resultados nos jogos abertos. Né? Então o futsal pontuou em todos os anos desde 2017. Né? E é uma competição que a gente tem uma força muito grande, uma vontade muito grande sempre de bem representar a cidade. Sim, sim. Né? E isso... É uma competição muito importante, né, Alexandre? No calendário, apesar de ter a Liga Nacional, de ter outros, mas assim, para todas as modalidades, eu vejo que os Jogos Abertos ainda realmente é uma competição muito importante, né? Os atletas, as equipes se importam em ganhar, né? E é uma competição tradicional do Estado, claro. Né? A gente tem que entender isso também. E aí a gente vai para a história de Blumenau, né? Sim. Então eu falo da minha história também. Eu cresci ouvindo os Jogos Abertos no rádio. Claro, né? Eu acordava de manhã, tinha Rodolfo Sestrem, Valdomiro Grudman, o pessoal lá de trás, né? Sim. E aquilo para mim era apaixonante, né? Apaixonante. Sim. Então, é claro, também a gente hoje vive outra realidade, mas a gente não pode deixar de entender a importância dos Jogos Abertos para o estado de Santa Catarina, né? E principalmente para a cidade de Blumenau, que é multicampeã geral da competição. Claro, né? claro, né? Tem uma responsabilidade, inclusive, né? Ô, Alexandre, mas naquela época que tu era técnico ali, 95, 96, tu falou, né? Já era do Blumenau, né? Ou não? Não, naquela época, sim. O futsal ele sempre teve uma relação direta com a secretaria. Tá, né? certo. E buscava sempre, obviamente, uma associação para conduzir ele. Lá atrás era uma outra associação, né? Em 99 também. Né? Em 99, 2000 ali já representava, né, mais a cidade mesmo. E agora em 2017 outra. Né? Então, ali... Naqueles anos de 95, 96, 99, assim, a gente trabalhou também muito, para quase 100%, né? Mas eu não vou dizer 100%, mas 80%, com atletas da cidade, da região. Né? E por isso também era uma época assim, muito que tinha uma relação direta com a sensação de pertencimento da torcida. Claro. Né? Sim. Então a torcida, vinham os familiares, vinham, né, as pessoas que eram amigas já de infância, tudo. Então foram anos bem intensos e bem legais naquela época ali. E tu lembra alguns lugares que vocês chegaram a estar, pra gente falar um pouquinho de história, né? Jogos abertos em cidades que tu me lembra assim, que te marcaram, que vocês participaram? Olha, na verdade, assim,
eu diria assim, com relação àquelas, assim, como atleta, para mim, eu tive uns Jogos Abertos em Joinville, bem marcante, bem interessante. Nós tínhamos tudo para ir para a semifinal, acabamos perdendo um jogo 2-1, praticamente no final para o time de Concórdia, na época que era Sadia, né? E como treinador já aqui nos anos 99 e 2000, a gente teve uns Jogos Abertos, 2 Jogos Abertos muito, assim, um em Brusque, talvez o mais marcante, porque em Brusque nós tem uma história de um jogo, que é nós e Brusque. Nós entramos para esse jogo, era o último jogo da segunda fase, né? E o empate era nosso. Sim. E jogávamos contra Brusque. Em Brusque. Em Brusque. Ginásio lotado, gente saindo por, né? No ginásio. Aquele clima. Eu me lembro do ginásio Santos Dumont lá atrás. E o jogo acabou saindo um pouco da nossa mão, 2-0 para Brusque. Sim. Né? A Brusque tem um lance que vai 2 para... A gente usa o termo 2-0, porque foi 2 para o goleiro. O Cláudio, na época, faz uma defesa espantosa, né? Espantosa. Não tomamos o terceiro gol. E naquela época, PH, eu era treinador. O treinador, quando botava o goleiro linha, ele colocava lá nos últimos 2, 3 minutos. Não era igual agora, que é um recurso que a gente vem já desde exatamente. Jogo, né? E aí são as intuições, né? Você está no banco e eu não conseguia ver a equipe achar caminhos. E a gente tinha o Djalma, na época, que tinha batia bem na bola, né? Igual o nosso Bertoldo agora. Isso. Faltando 9 para 10 minutos, eu coloco o Djalma. E nós tínhamos o Ricardo Antônio também nessa equipe, né? Quando eu coloco o Djalma faltando 10 minutos, eu olho para ele e ele balança a cabeça assim, meio que, esse cara tá louco, né? O que esse cara tá fazendo, né? O que esse cara tá fazendo? Mas, assim, você sabe, o treinador, ele tem que prever, ele tem que ter uma intuição, ele tem que buscar respostas antes delas acontecerem. E eu só digo para ti que no final nós classificamos com o gol do Ricardo, botando a mão no segundo pau, de 5-4, com o Dão jogando a bola para ele, né? Ele com a mão na trave, né? E aí no final do jogo eu olho para ele, eu vi que você... E ele todo sem jeito para mim, né? Mas eu digo assim, é uma história que eu carrego comigo porque eu entendo o atleta. O atleta, ele tá ali, tá vivendo, ele acredita nas coisas dele, e você como treinador também tem que acreditar. Claro. E acabamos classificando, e aí fazendo uma semifinal contra a equipe de São Bento, na época, uma equipe muito forte, com Seco, com jogadores que eles trouxeram só para os Jogos Abertos, e acabamos perdendo na prorrogação. Né? Então fizemos um jogo muito bom, muito igual com eles, dentro da nossa realidade, e ali foi assim, talvez o jogo que mais me marcou por toda essa, né, por toda essa situação que aconteceu ali no jogo contra a Brusque, e depois também, né, digamos, o segundo jogo, o próximo jogo, que foi esse, que ninguém esperava, nem que a gente fizesse frente a São Bento. Mas a gente fez um jogo muito bom, e por detalhe, né, aí uma bola lá que sobrou para o Seco ainda, que na época, né, quem é da modalidade futsal sabe a qualidade que ele tinha. Quem lembra do Seco sabe quem é. Ele tinha uma qualidade realmente acima do normal, um jogador numa situação de 1 para 1 muito difícil de ser marcado. Enfim, foram essas histórias assim, desses Jogos Abertos que foram muito interessantes, e também depois nós tivemos uns jogos Abertos em Chapecó, né? Inclusive esse ano em Chapecó. Esse ano estaremos lá de novo, né? Também uma competição que a gente fez muito boa, e eu lembro também desses Jogos Abertos, o jogo contra a Chapecó, que nós empatamos. Se nós ganhássemos, nós também... Aí, nesse caso, iríamos para a semifinal, mas como não ganhamos, nós não passamos. Nós tivemos uma bola do jogo faltando 4 segundos, né, e a decisão de quadra, o Denis entra para fazer o gol com o Ricardo sozinho, o Ricardo Antônio de novo na história, no lado direito, dele sozinho, ele não vê, tenta fazer a conclusão, não faz o gol, e a gente acaba não classificando, e aí no vestiário tive que segurar um pouco. Nossa, o pau pega, né? O pau pega, porque a vontade de ganhar. É normal. Ruim, né, Alexandre? É quando realmente o jogador não se importa com a derrota, né? Eu ia falar isso. Quando tu tá depois de uma derrota, chega no vestiário, tá todo mundo dando risada, alguma coisa não tá certa, né? Eu ia falar exatamente isso. Quando esse tipo de situação acontece,
a gente pelo menos sente a indignação do atleta, o querer do atleta, né? E é claro que daí ele vai buscar respostas, as primeiras que vão vir são os lances decisivos, né? Sim. Então ali era um lance decisivo, mas ele realmente não viu, Tomou a decisão errada, né? E aí realmente o vestiário foi um pouco quente, mas são as histórias dos Jogos Abertos. Coisas que acontecem. Ô Alexandre, e tu lembra, assim, puxar na tua cabeça, quais que foram alguns pódios de Blumenau, terceiro, segundo, primeiro, nesses anos assim que tu lembra? Lá para trás a gente sempre teve muita dificuldade. Né? A gente dizer que lá atrás nós tínhamos pódio, nós tivemos nesse ano em Brusque, nós ficamos em terceiro, né? Fomos para o pódio. E depois agora, de 2017 para frente, né, nós tivemos 19 e 21 primeiro lugar, né, 18, 17 terceiro, e aí eu tô aqui 22 agora, porque tem o ano da pandemia, né? Sim. Aí dá aqueles... Sim, dá aquela... Dá um branco aqui, mas enfim, nesses anos aí nós tivemos 2 terceiros, tivemos um segundo e 2 primeiros. E ano passado ficamos em quinto. Sim. E eu sempre falo isso, não é... Cada modalidade tem a sua própria história no estado, né? Claro. Mas o futsal ele tem uma diferença assim, peculiaridade. É como agora, né? Semana que vem nós temos os Jogos Regionais aqui em Blumenau. Vamos entrar nesse assunto então agora, galera. Vamos falar agora sobre esses Jogos Abertos, né? Como o Alexandre está dizendo, tem uma pequena peculiaridade no futsal, que simplesmente os melhores times, não é do Brasil, do mundo, estão aqui na nossa região, né? E junto com o Blumenau, que faz frente a esses times então, né? Então o nosso grupo do regional, Alexandre, pode contar pra galera, é um grupo fácil, né? É um grupo fácil, mas é isso que eu ia dizer. Então, na nossa modalidade, que nem agora, vamos pegar esse exemplo do nosso regional semana que vem, assim, não, no sorteio já a modalidade, né, os Jogos Abertos, a FESPORT, ela não tem cabeça de chave, ela joga todo mundo numa vala comum. Sim. E aí vamos para a sorte. Tudo bem, é regulamento e a gente tem que respeitar. Claro. E o que aconteceu para exemplificar? Semana que vem nós temos 3 chaves, 2 de 3 e uma de 4. Nas chaves de 3 estão as equipes que não participaram dos Jogos Abertos do ano passado, certo, né? E na de 4 estão Blumenau, Joinville, Jaraguá e Monte Castelo, sendo que só saem 2 para continuidade. Então era isso que eu ia falar. Então o futsal ele sempre teve essa dificuldade que você pode pegar uma equipe finalista já no regional e lá atrás, eu vou te dizer, até às vezes no micro regional. Sim, se for pegar esse grupo aí, a chance de Jaraguá, Joinville e Blumenau ser primeiro, segundo, terceiro, é uma chance muito grande, claro, não é garantia, né? Mas se a gente for contar a história e a força das equipes, realmente é um grupo fortíssimo. Né? Se a gente colocar hoje investimento no estado, né? E até Brasil, sim. Né? No estado não tenho dúvida que são as 2 de maior investimento. Claro. E a nível Brasil eu coloco entre as 4. Claro, porque se for pegar a tabela da Liga Nacional e for contar quantos times de Santa Catarina tem, eu vou falar besteira, mas sei lá, 5, 8, não sei. Não, a Liga Nacional hoje tem 6 equipes. São 6 equipes, 6 equipes. Sim. Então... mas numa liga que tem 23 times... 24, isso. Então, né? É um percentual alto, né? Sim, e mostra a qualidade e a dificuldade da competição. Então, quando você diz assim, pô, Alexandre, mas nos últimos 5 anos vocês pontuaram? Nos últimos 5 anos nós pontuamos. E isso é algo muito grande. Sim, grande. Isso mostra realmente quão foram realmente boas as campanhas, né, tendo em vista a dificuldade desses adversários. Né? Perfeito. Então, enfim, né, PH, como você falou assim, como que a gente encara os Jogos Abertos, né? Para nós, desde que estamos aqui, a gente encara os Jogos Abertos como uma liga nacional. A gente coloca toda a responsabilidade possível, todo o comprometimento possível, mas às vezes é difícil explicar para as pessoas isso que tu está hoje me dando essa oportunidade. Sim. Né? Pô, um dos 3 que eu te falei vão ficar fora da fase estadual. Sim. Não sei quem. Exatamente. E qualquer um dos 3 que ficar fora, eu tenho que dizer, não é justo. Sim. Não é justo pelo investimento, pelo trabalho, por tudo. Né? É claro que se resolve na quadra, né? A gente não vamos entrar nesse
esse viés. Isso a gente não discute. Mas, né? Então, são essas, né, essas nuances que a gente, na nossa modalidade, tem. Né? E às vezes, assim, a gente não é respeitado, né? Essa dificuldade. Né? Sim, porque respeito, eu sempre digo, respeito no esporte é assim, eu não julgo o resultado do pH, eu julgo o trabalho. Claro, eu vou avaliar sim. o que aconteceu, né? Por que chegou ali, por que não chegou, qual a dificuldade que teve, né? E a gente, claro, ainda mais hoje no mundo das redes sociais, né? O pessoal só pega e vê o resultado, né? Sim. Só, E a muito crítica já está na hora, né? Já está tá pronta, feita na hora. Às vezes em ao cima do vivo já resultado. está sendo criticado, né? Exatamente, já, só em cima do resultado, não Exatamente. sabendo dos processos, as dificuldades, Sim. o que aconteceu, o que não aconteceu, né? Então, volto a te falar, esse tipo de conversa que a gente está tendo é importante para que as pessoas entendam como funciona o processo da modalidade. Certo. Né? Então, essa é a situação do futsal nos Jogos Abertos. Eu não tenho dúvida, volto a falar, jamais desmerecendo ou dizendo que as outras modalidades são mais fáceis, ou isso, não é esse o caso. Cada um com a sua peculiaridade. A palavra agora vai travar. Peculiaridade. Isso, né? Vai usar a palavra que trava a língua, complica, né? É ruim, mas não estamos ao vivo, qualquer coisa que corta. Não, fica tranquilo. Né? E então... Não, mas então a modalidade pelo ela nível é mesmo da modalidade que se apresenta aqui no nosso estado, né? Que realmente é muito complicado. Ô Alexandre, me diz uma coisa, a semana que vem já é isso? 1 a 5. 1 a 5, legal. E vai ser aqui? Vai ser em Blumenau. Poxa, que maravilha, para nós é maravilhoso, né? Como que vocês estão pensando em compor a equipe, né? Eu te pergunto isso porque a gente teve várias apresentações boas aqui do nosso Sub-20, né? Tanto na Liga Nacional Talentos, tanto também no Catarinense, e tivemos uma boa apresentação aqui, na minha opinião, também agora com a Copa Mundo de Futsal, por detalhe ali, enfim, não vamos entrar nessa, né? Mas a gente pode ter, de repente, uma composição. Eu vi que saíram alguns meninos já do adulto, né? Próprio Léo, Riquelme, enfim, mas temos também alguns bons jogadores ali no Sub-20, de repente fazer uma mescla, pegar alguns meninos para montar um time. Como que vocês estão pensando? Na verdade, agora, para finalizar o ano, para o estadual, essa é a nossa ideia. Para os Jogos Abertos, a gente acabou trazendo mais 4 jogadores. Então, PH, a gente trouxe agora, né, alguns jogadores, né, já com uma vivência no futsal, para nos ajudar. Então, trouxemos o Andy, o Éder, o Caio, o Maicon, né, o Queco, né? Então a gente está apostando o Roncalho, que já está, mas o também Roncalho, reforço, que já está, né? isso. Então a gente está apostando nessa experiência para auxiliar os outros atletas adultos que a gente tem. E o 20 já deixando mais para o estadual, né? E como eu falei antes, né? A gente é mais ou menos como o treinador tem que fazer na hora do jogo, né? Quando a gente monta o grupo, a gente pensa no melhor, né? Então Sim. é nisso que a gente pensa, que com esses jogadores experientes que já essa semana vieram treinar aqui e treinaram muito bem, né? E que estão jogando aí as competições extras, né? Estão jogando, jogadores de muita qualidade, a gente acredita que possa fazer um regional muito bom, né? Então essa é a nossa esperança, mesmo entendendo que nós não vamos ter adversários fáceis já nessa primeira chave, onde dos 3 só passam 2. Né? Uma outra mudança interessante, Alexandre, a gente que está acompanhando sempre, né, claro, todo respeito ao trabalho do professor André Deitz, que estava aqui e sempre entendeu a gente muito bem também, mas a gente percebeu que depois que o Pica-Pau assumiu o time adulto também, ele que já está no Sub-20, teve uma evolução, né, uma evolução dentro da quadra, enfim, o resultado acabou não vindo por outros motivos também, questão de elenco e tal, mas gostaria que tu pudesse falar um pouco isso também, né, dessa curva para cima que o time teve depois também que o Pica-Pau começou a assumir esse time adulto. Aí são os conceitos, né? Cada treinador tem o seu conceito. Como você falou, o André ele tinha uma forma de conduzir. Acredito que ele fez bons jogos no estadual e na liga, mas jogos que acabaram não vindo resultado positivo. Né? E ali ele imaginou que seria melhor sair, né? Mas o Pica-Pau já, quando foi trazido ao Blumenau Futsal, exatamente era para fazer esse trabalho diferente, que é um trabalho dele. Né? É muito ele criou, ele tem alguns movimentos que ele acredita, né? E que trazem assim muita eficiência para o jogo, muita eficiência para o jogo. Então você foi muito bem em colocar aqui.
Apesar de tudo, a gente também não teve os resultados na Liga Nacional, fez jogos muito bons. Contra excelentes times, né? Contra excelentes Sim. times, né? Então, a gente empatou aqui com o Joinville, Isso. a gente tomou um gol faltando 1 segundo com o Praia, vice-campeão, Sim. né? Então, jogos bons, mas que a de grande dificuldade foi o plantel. Né? Hoje, um jogo de Liga Nacional, você tem que ter no mínimo 8 atletas de linha para rodar. Sim, tem time né? que sai 4, entra 4 e nem percebe, que parece que não trocou, né? Exatamente. Isso faz o quê? Faz com que o jogo fisicamente fica sempre num nível muito alto. Certo. E nós, infelizmente, perdemos atleta por cartão, por lesão, por saída. Certo. E foi dificultando o trabalho do Pica-Pau. Então, assim, vou voltar naquilo que falei do processo. Se eu olhar só o resultado, eu vou dizer que não foi bom. Mas quem vive o processo diariamente, quem vê o que está sendo construído, o trabalho é muito bom. Sim. Muito bom. E o que realmente né? teve uma grande melhora foi o né? E fica muito claro na base, né? Que ali é que está o trabalho realmente, mesmo. aí né? realmente é um grandíssimo trabalho, claro. Então a gente consegue fazer essa relação e consegue acreditar, sim, que agora a gente, mesmo com as dificuldades financeiras que a gente ainda tem, a gente consiga encaixar algumas peças, fazer alguns movimentos ali no tabuleiro de xadrez para fazer dessa equipe uma equipe cada vez mais competitiva, né? Sim. Então claro. essa é a intenção agora para o final de 2025 e para 2026. Professor, para a gente terminar aqui, falamos um pouco aqui sobre tudo e, né, como a gente disse, a questão das equipes aqui muito fortes, às vezes o resultado não vem, mas uma coisa também que é importante a gente frisar é como o Blumenau é um berço de atletas, né? Como revela atletas que vão para outros times que servem à seleção brasileira, né? Posso ter um exemplo agora do Roncalho. É porque eu comecei, né? Jogando com o Keck, com o Pipo, com o Roncalho. Não foi pra frente, né? Mas tá na história, né, cara? Tentei, né? Contra fatos não é argumentos, né, cara? Isso é uma verdade, né? O professor Jorginho lá na ERG. É isso aí. Contra fatos não há argumento. Thiago, meu primo, que foi também. Olha aí. Depois jogou no Corinthians, tudo, Sim. né? Mas eu me lembro muito bem, acho que foi em 2014, quando o Blumenau jogava a Liga Nacional lá na Hering. Sim. Lembra que, meu, era um inferninho, né? Sim. Era pequenininho, lá enchia. E aquele ano a gente teve o Roncalho, o melhor goleiro da Liga. Tivemos o Rafinha, tivemos o Lucas. Vai me fugir, o Keco é um pouco mais velho, mas até Pica-Pau jogava, Pica-Pau, né? Até o próprio Pipo, me lembro da época, enfim. Fala pra gente um pouco sobre essa questão, né? Porque se a gente pode ver que realmente tem um talento, mas tem um trabalho bem feito, é a quantidade de jogadores que o Blumenau revela para grandes times do Brasil, do mundo. Tá o Machado agora lá no Palma, né? Perfeito. Que é bicampeão da Champions League. Tainan, meu, lá em Portugal, né? Portugal, foi eleito, no Sporting. Ficou entre os 3 melhores do mundo. Isso. Então, realmente, muitos jogadores, né, Alexandre? PH, isso a gente não pode nem discutir, né? Se a gente pegar aí 2, 3 gerações para trás, né? O Blumenau sempre foi formadora de atletas, formou muitos atletas, como você falou, para a seleção brasileira, para outras equipes de ponta, né? Ainda continua formando, né? Então tem uma geração aí que a gente não conseguiu segurar em Blumenau, porque é o processo estrutural, é o problema financeiro, né? Porque também existe, eu não vou dizer assim um problema, mas algo que a gente tem que avaliar. A gente trabalha defendendo a cidade, o nome da cidade, né? E a gente imagina aqui, quando a gente faz esse trabalho, que hoje o Blumenau Futsal faz lá, desde o projeto social nas escolas, o CREC para a Vida, e que o Blumenau Futsal vai tentar melhorar, e que hoje chega no 20, né, já tem uma estrutura que a gente imagina daqui a pouco também baixar para 18 e assim ir construindo. A gente imagina que aquele garoto lá, ele fique na cidade. Sim. Para ele ficar na cidade, nós sabemos que nós temos que melhorar essa condição. Certo. Hoje a gente já consegue dar uma condição boa, mas, infelizmente, também aí são as coisas que fogem ao nosso controle. Nós precisamos também de pessoas que acreditem no trabalho aqui de Blumenau. Certo. Né? Então, quando o pai, por exemplo, faz a escolha de levar o garoto para uma outra equipe, porque a outra equipe paga mais, tem mais nome, certo. Tem isso, né? A gente não tem muito o que fazer. E eu gostaria muito. Aí você tocou exatamente, né, que você disse que a gente está finalizando, mas eu acho que você tocou no ponto mais que me move. Eu gostaria muito
que a gente pudesse construir em Blumenau um projeto onde 70%, 80%, como aquele que eu te falei de 99%, Sim, que os atletas fossem daqui. Fossem daqui. Aham. Mas eu não consigo isso, primeiro, sozinho, né? Eu agradeço a todos que hoje estão junto no Blumenau me ajudando, agradeço, senão não daria para fazer. Claro. Mas eu preciso do apoio, no caso aí, dos pais, para acreditar no trabalho, de empresários, para colocar a parte financeira mínima que qualquer projeto de qualidade precisa, né? Porque a gente tem que entender dessa forma bem racional. Sim, porque não é né? só o dinheiro, mas também é a estrutura, É os isso. campeonatos que tu disputa, é a chance do atleta saber que ele vai brigar para jogar na ponta, de É ganhar um isso. título, tudo isso faz parte, né? Perfeito, do entorno, né? perfeito. Então é como agora. A gente já teve um bom resultado na Talentos. Certo. A gente teve um bom resultado na Copa Mundo, como você falou, não vamos entrar em detalhes. Sim. Mas eu posso dizer, a gente merecia estar entre os 4 da Copa Mundo também. Jogou para estar entre os Jogou 4. para estar entre os 4. Né? O que acontece? Hoje já tem garotos procurando pelo Instagram, querendo vir para Blumenau. Isso, eles têm vontade de fazer a base em Blumenau. Eles já Isso. estão acreditando em Blumenau. Então, assim, essa é a parte que entristece um pouco a gente. É quando o pai de Blumenau, que poderia ajudar a Tira fazer... o garoto daqui, né? Tira o garoto daqui e leva para as equipes, outras equipes sem citar nomes, certo? Então, e a gente não tem controle, como disse, não tem controle sobre isso, mas porém nós vamos continuar trabalhando, nós vamos continuar tentando organizar, mesmo com as dificuldades que a gente tem, né? Para que isso que você falou, dos atletas que o Blumenau já revelou para fora, o Blumenau comece a revelar e ficar aqui. E aí sim, representar bem a cidade, representar bem a família, representar bem as pessoas que estão ao entorno, Sim, né? Para todo mundo ver ele crescer. Da seleção brasileira jogando aqui em Blumenau. Jogando aqui em Blumenau. Exatamente. Né? Então esse é o grande objetivo e aí sim, talvez o meu grande sonho que ainda me motive a ficar e a trabalhar e a viver no futsal. Né? Cada um tem os seus sonhos, então eu sempre tive esse, mas como eu falei, precisamos, né? Você está vendo aqui, tem mais gente aqui trabalhando e ajudando, precisamos da ajuda dos pais e dos empresários para que acreditem no projeto e aproveitando assim um projeto totalmente transparente, Então, quando as pessoas criticam os resultados, elas têm o direito. O resultado realmente esportivo não é o ideal. O torcedor sempre vai criticar, né? Ele não conhece Isso, mas a gente entende, mas ao mesmo tempo, né? A gente está completamente aberto aqui para essas pessoas virem aqui ajudar, mostrar através caminhos que a gente não está vendo, né, para que no final a gente possa se abraçar, diretoria, atletas, torcedores, com a alegria de ter um projeto cada vez mais forte, um projeto regular, satisfatório, que dure muitos anos. Tá certo, professor. Pô, muito obrigado, viu? Foi muito bom Eu o papo. que te agradeço. Passou rapidinho, acho que deu quase uns 40 minutos aí, era para ser mais rapidinho, mas quando a conversa é boa, passa rápido também. Galera, então agradecendo aqui ao professor Ian, presidente do Blumenau Futsal, né? Agradecendo a vocês também. E é isso aí, aqui no Blumenau já é jazz, que a gente continua falando de jogos abertos e nas próximas semanas vamos ter mais modalidades, mais pessoas importantes aqui da nossa cidade conversando sobre os Jogos Abertos de Santa Catarina que acontecem em novembro, né, na segunda quinzena de novembro, do dia 18 de novembro até o dia 29 de novembro na cidade de Chapecó. E vocês acompanham a cobertura completa aqui com a gente, tá certo, meus queridos? Não saiam do vídeo sem deixar o like, sem se inscrever no canal, sem ativar o sininho das notificações e compartilhem essa live aí para que mais pessoas possam conhecer aqui um pouco da história do Blumenau Futsal nos Jogos Abertos de Santa Catarina. Um grande abraço a todos e até mais. Blumenau, o que é importante agora.